Aleluia. Tem um lugar aí para você? Uau. Bom hoje, né? Vamos meter bala aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, muito obrigado por você ter vindo. Entendido o apelo. E eu creio que aqui estão representados, menos uma parte, de todas as extensões. Temos a leste, temos a sul, temos a oeste e temos a norte. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Para você que não está acostumado com o culto de quinta-feira, eu queria ler um texto para você e eu queria que você abrisse, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo de número 26. Já faz eu não sei quanto tempo que temos essa direção do Senhor para esse culto. E eu queria ler para você o texto que nos motivou a ter esse culto de quinta-feira. E esta noite nós queríamos continuar dentro dessa linha, talvez um pouquinho, alguma coisa que, enfim, dentro dessa linha. Dentro dessa linha. Um pouquinho? Um pouco isso aí que o pastor falou. E quem achou, diga amém. Diz assim, ó, que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para a edificação. Primeiro, o que nós queremos nessa noite é nos edificar. Primeira coisa, temos que um edifique o outro. E a direção que Deus deu é que todos no culto, como o apóstolo Paulo fala nesse texto, todos podem participar. A única ressalva que nós falamos é que você saiba que é Deus dirigindo você. Então, o que acontece? De repente, um tem um salmo, o outro tem um testemunho, outro tem uma palavra, outro tem uma revelação, e tudo é feito para a edificação. Então, quando foi feito a convite, convocação para estarmos aqui hoje, é porque nós entendemos, como o pastor pregou no domingo, que independente de que região que você frequente, nós somos uma igreja só. Temos as extensões, temos cada um frequenta geralmente o lugar que você mora mais perto, mas a igreja é uma. E é bacana quando a gente se reúne e de repente se mistura e ninguém sabe de quem é da onde, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque essa é a ideia. Então, essa noite, nós queremos, primeiro, que Deus nos usasse, e através da vida dos irmãos. Mas eu vou pedir um favor a você, que você seja breve naquilo que, de repente, Deus colocou no seu coração. Então, qual é a ideia? Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam aí. Então, você que é de qualquer uma das extensões, e você tem um testemunho que Deus fez algo na sua vida, fez algo lá na extensão, Deus falou com você alguma coisa e você orou durante esse dia, e Deus já colocou algo no seu coração, um versículo, alguma coisa, um testemunho de vitória que Deus te deu. O pastor estava falando aqui sobre testemunho. Não conte o testemunho que ainda vai acontecer. Não conte também história só da sua vida. Conte testemunho que edifique a fé dos irmãos, porque a ideia do testemunho é isso. Aquela vitória que você teve, ela vai me encorajar a crer que Deus pode fazer na minha vida também. O testemunho desperta a fé. Então, eu vou dar um testemunho pela fé. Então, espera acontecer depois de dar o testemunho. Porque, de repente, você fala, vou dar o testemunho, aí não acontece. Pronto, aí já estragou tudo. Mas nós queremos que tivesse liberdade do Espírito Santo essa noite. Que você pudesse compartilhar algo da parte do Senhor. Porém, eu só ia te pedir que você tenha... tome um pouco de com o tempo, para que todos possam participar. Todos não, né? A grande maioria possa participar, porque depois também vai ter um negócio ali no fundo, que é vitória também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei uma base bíblica para aquilo lá, viu, irmão? Tem base bíblica para tudo na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Achei uma base bíblica para aquele negócio lá. Jesus disse, quando você for na casa, comer de tudo que oferecer. Então ninguém pode me criticar mais com isso. Amém, Jesus, estou livre. Então, se você tem algo para compartilhar conosco, você vai vir aqui, vai compartilhar, e nós vamos dando lugar aí ao Espírito Santo. Amém?
Só te peço para vigiar no tempo em nome de Jesus, sem muitos detalhes. Ok, vocês ouviram? A Thelma tinha falado no domingo, na quinta passada, o seguinte: você está lá na extensão, seja ela qual for, e numa das extensões, de repente, um dia você ouviu uma palavra e aquela palavra te marcou, te impactou, e você quer compartilhar aquilo que você escutou na extensão. Por exemplo, lá na Zona Leste, nós tivemos um tempo muito precioso que era o chá, café, venha quem quiser. Isso aqui foi a primeira vez na igreja da Dona Tânia. Dá um tchauzinho aí, Dona Tânia. Fruto lá do chá, viu? Se converteu lá no chá. Jesus é bom. E está aqui conosco hoje. Então, o que acontece? Se você ouviu alguma palavra e depois também pode compartilhar. Essa palavra me marcou, fiquei muito impressionado com isso. Glória a Deus. Okay? A paz, igreja. Eu estava lendo Esther essa semana e tem um texto que, inclusive, a pastora Deusa pregou na minha casa, que me fez refletir bastante sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, eu queria ler para vocês o capítulo 4, versículo 14 do livro de Esther. Quando Mordecai vai pedir para Esther interceder pelo povo judeu junto ao rei. Então ele fala assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha. Então eu creio que o Senhor coloca cada um de nós que seguimos o seu caminho, que seguimos a sua palavra, no lugar certo, na hora certa, para o propósito que ele prepara para nós. Às vezes a gente não entende e a gente acha que a gente não sabe por que a gente está ali ou porque a gente deixa de estar. Mas o Senhor tem a hora certa e o propósito certo para cada um de nós. Então eu creio nisso e essa palavra de Esther, do livro de Esther, me fez refletir bastante sobre isso essa semana. Então eu queria compartilhar com vocês. Paz, igreja. Nesses últimos meses eu tenho estado aqui no altar algumas vezes, agradecendo a Deus pelas graças. Mas como todo cristão, a gente quando se converte, né, acha que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Mas não é, a luta é grande, a gente também tem tribulações, às vezes até mais. Só que como quando você está assim firme com Deus, você passa por essas coisas em paz, de uma maneira assim, com discernimento, serena. Eu estou com meu pai no hospital, vim direto do hospital, ele teve um diabetes, teve que amputar mais um dedo hoje. E aí, assim, quando eu recebi a notícia hoje de manhã, foi tudo muito de repente. Eu não fiquei triste, eu só confiei em Deus, e eu sabia que ia ser a vontade de Deus, e eu aceito a vontade de Deus, e eu orei, e deu tudo certo, meu pai está bem no hospital, fez a cirurgia, está lúcido, está até alegrinho, e eu glorifico a Deus por isso. E uma coisa que eu tenho que falar, que eu recebi uma palavra aqui há uns 5 meses, do pastor Cláudio, e eu falei assim que não vou aceitar. Fui casada e há 4 anos estava separada do meu marido, e era uma coisa inconcebível na minha cabeça. Eu acreditava em tudo, mas que isso jamais seria restituído. Eu não aceitava. Eu falava, não, eu não gosto mais, não existe mais amor, isso não tem mais possibilidade. E eu meio que, não que eu não acreditei nessa palavra, ele falava, não, é outra coisa, não é disso. Mas quando Deus restitui, ele falou que ele ia me restitui tudo, ele é perfeito. Então, me restituiu família, convivo com meus filhos, minha família indo para a igreja, parte financeira, trabalho, e faltava uma coisa que era o coração.
como ele faz tudo perfeito, restitui o meu casamento também. Eu e meu ex-marido, a gente voltou, a gente está assim caminhando, e foi de uma forma assim maravilhosa, tremenda, e por causa de Deus, nós começamos a conversar novamente falando de Deus, e está sendo lindo, eu glorifico a Deus por isso também. Paz, igreja. Fábio, você não olha assim para mim que não eu volto. Você não olha assim, senão eu volto. Eu queria dar um testemunho de que ocorreu comigo no domingo. A gente está, pelo menos eu estou acostumado a ver na televisão aqueles pastores que falam, quem se curou? Aí levanta um, levanta outro. Aquela senhora que ficou 3 horas sentada, não sente mais dor, levanta. Eu falei, será que isso é possível? E eu estava desde quarta-feira passada com muita dor no meu pé esquerdo. Praticamente acho que deve ter inflamado algum ligamento. E de quarta-feira começou a inchar, doer. E domingo eu não estava mais aguentando de dor. E eu falei, eu vou na igreja, vou no culto. E depois do culto eu vou para o hospital. Porque eu tomei alguma medicação, esperei, mas não estava adiantando. E eu estava aqui no culto domingo e eu tive que tirar o sapato e estava com a perna levantada. E eu estava chateado, porque, poxa, mas eu vou sair do culto e vou pro hospital. E aí Deus tocou no meu coração e falou, você não vai sair do culto e ir para o hospital. Eu disse, mas está inchado, está inflamado, está doendo. É muito peso no pé, né? E o pastorzinho chamou a atenção, pastor. O senhor está certo. Estou muito gordo. E aí nós levantamos, atendemos aquele apelo do pastor para que nós todos nos misturamos, conversamos, oramos. E eu levantei, pus o sapato e fui mancando. No final de toda aquela bênção, na hora que eu sentei na cadeira, eu não estava mais com dor. E o pé desinchou. E eu fiquei assustado, né? Falei, Cristina, dá uma olhada. Falei, não, realmente não está mais. Falei, amém, Jesus. Quer dizer que o que você prometeu, rápido, claro, né? Eu não ia para o hospital e eu não fui. Amém, igreja. Obrigado. Mas eu vou dar um testemunho. Creio que o povo da Zona Leste orou. Eu sei que foi falado dela lá, deve ter sido falado no chá, café, bem aqui quiser, porque infelizmente eu não frequentei poucas vezes, né? Mas a Cláudia é uma vizinha da minha família, uma vizinha minha do outro condomínio que eu morava. Ela teve um AVC, ficou desenganada. A minha mãe foi visitá-la, ela não falava. Minha mãe orou por ela humildemente, assim, sem falar muito, tal, né? Nas semanas seguintes, ela começou a melhorar. Eu sei que o povo da Zona Leste orou também nessa ocasião. Ela começou a melhorar, começou a falar, e hoje ela começou a andar. Glória a Deus. A paz. Eu vou falar da Leste. Ah, sobre o que Deus tem feito. E ele deu esse chá, esse tema, ele deu para. Nós estávamos lá no culto e deu para a Thelma de fazer esse chá. E nesse chá estava indo gostoso, aí veio os temas. E com esses temas, nós temos aprendido tanto, né, Laura? A Tânia, né?
E a gente aprende, se aprofunda, o pastor tem que estudar bastante, estuda bastante, e nós temos aprendido muito com isso. Mas antes dos temas, e eu já falei isso aqui, estava tendo, cada pessoa levava a oportunidade de falar alguma coisa. E o que me marcou foi o dia que aquela pessoinha que eu amo tanto de paixão, a dona Elza, levou a palavra. Eu já falei aqui. E ela levou a palavra, e ela levou a palavra da vida dela. Eu falei, nossa, um dia ela teria que falar aqui, na igreja, que foi muito edificante. Ela falou sobre, além da vida dela, falou sobre o dízimo. Eu falei, nossa, como muita gente teria que ouvir isso, inclusive eu tive que ouvir mesmo. E ela levou de uma maneira tão simples, mas tão impactante. E ouvir aquele relato, aquela coisa, foi o que mais me marcou durante todo esse ano. Foi quando ela foi, aquela pequena pregação, naquela tarde, me marcou muito. Porque uma pessoa assim, com tanta coisa, e ela levou na simplicidade dela aquilo para nós. Eu acho que para todo mundo aquilo lá foi maravilhoso. Deus tem usado muito a vida dela lá na Leste e vai usar muito mais, viu, dona Elza? Deus abençoe e abençoe a todos. Eu queria pedir um favor a vocês. A Bíblia diz lá em Tiago que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E diz que Elias orou e não choveu. Depois Elias orou de novo e choveu. Ontem eu vou aproveitar que está a igreja inteira reunida e eu quero pedir um favor aos irmãos. Queria que vocês me ajudassem em algo. Ontem eu estava pregando pela internet. Nós fazemos toda quarta-feira um culto com a igreja da Bahia. E a Bahia está vivendo uma seca terrível. A água está acabando. Eles me mandaram um vídeo hoje. Não existe uma área que eles me filmaram para mandar para mim, não existe uma folha verde. A única coisa que tem verde é uma planta do sertão chamada mandacaru. Quem já ouviu falar disso? É o símbolo do sertão, que lá dentro tem água. E aí eles já estão cortando as palmas, que é um outro tipo de planta, para poder dar comida aos animais. E eu, ontem pregando para eles, eu senti, num determinado momento do culto, eu disse, eu creio, irmãos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. E a Bahia precisa saber que Jesus é o Senhor. E eu disse para eles ontem, enquanto eu pregava ontem para eles, eu senti forte no coração de em 15 dias, começando hoje, até o dia 16 dias, na verdade, até o dia 31 de dezembro, nós vamos estar intensificando a nossa oração, junto com o povo de lá, pedindo que o Senhor abra os céus e venha a chuva de uma maneira sobrenatural sobre aquele povoado. E eu creio que muito pode por súplica do muito pode se ficar a súplica do justo. E eu estava aqui lembrando que antes nós íamos pela primeira vez voltar para estabelecer uma viagem missionária. Nós fizemos um ato profético numa quinta-feira para que Deus quisesse mandar chuva, e choveu naquela mesma semana. Então, essa noite, eu queria pedir, por favor, que você se colocasse de pé. Você não faz ideia, você que mora aqui na cidade grande, você não faz ideia do que é a falta de água no sertão. Nós que viemos de lá, sabemos que é uma das piores coisas que pode ter ali. E nós temos uma igreja naquele lugar, e eu falei para eles, prepare as cisternas, porque eu creio que o nosso Deus vai mandar chuva. E eu queria orar hoje junto com os irmãos, em concordância, e nós vamos profetizar. Eu amo quando a Bíblia diz que Elias era semelhante a nós. Então nós podemos clamar, nós podemos orar, e o céu vai se abrir, porque Deus é fiel. E eu disse para eles, só não esqueça de uma coisa, nós estamos orando, e a glória é de Jesus. É Jesus que vai fazer, não é nenhum outro santo, não é nenhum outro Deus, é Jesus. E eu queria muito que você me ajudasse nessa experiência de oração, porque vai ser vai ser uma grande oportunidade daquele povo crescer na fé, porque o nosso Deus é fiel, e nós veremos a chuva sobre o sertão,
em nome de Jesus. Amém. Acho excelente o propósito. Só que passa a sugestão que nós vamos orar para chover dia 1º de janeiro. Eu quero sugerir que cada vez que nós oremos, onde estivermos, nós vamos orar para chover amanhã. Não é para esperar dia 1º. São 15 dias que a gente vai insistir, mas eu queria que você lembrasse de orar para que chova amanhã. O senhor está aqui me falando, por que não hoje? Mas também. Vamos tomara que chova de hoje até quando Jesus quiser. E eu pedi para eles, eu queria pedir para eles, assim que começar a chover, filmem e nos mandem um vídeo. E se Jesus nos responder, nós vamos passar aqui no telão. Espero que domingo, na hora do testemunho, já tenha o vídeo aqui, vendo a chuva, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos concordar? Vamos orar? Então levante as suas mãos, vamos orar. Profetiza, irmão, me ajude nesse propósito aí. Coloque no seu celular para despertar, hora de orar pelo sertão. Nossos irmãos estão lá, a nossa igreja está lá. E a igreja, a água da rocha precisa chegar naquele lugar. A igreja, a água de Jesus precisa chegar naquele lugar. E nós vamos clamar ao Senhor e profetizar que a água venha, que a chuva venha, em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, reunida nesse lugar, nessa noite profética, nessa noite abençoada. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor visite o sertão, Pai. Especificamente ali a cidade de Monte Santo, o povoado da Soledade, a redondeza ali. E eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, envia chuva para aquele lugar, Senhor. Deus, que hoje à noite ainda possa vir a chuva do Senhor. Nós clamamos em cima da tua palavra que diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E o Senhor diz que se concordássemos em alguma coisa, o Senhor faria. Então nós concordamos hoje, em nome de Jesus, venha chuva sobre o sertão nordestino, para a glória do teu santo nome. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja honrado, e que nós possamos testemunhar de que o Deus que é sobre todas as coisas enviou a chuva ainda nesse dia para aquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, pode sentar. Vamos continuar, vamos dar sequência aí ao culto, está indo bem. Então você que quer compartilhar algo, vamos lá em nome de Jesus. Amém. Hoje à tarde o Senhor me fez lembrar de uma palavra que eu levei, porque quando eu prego sempre está o espelho na minha frente, estou pregando para mim e eu fui impactado, porque quem deu a palavra não fui eu, foi o Senhor. Então eu posso testemunhar, porque a glória não é minha. E nós oramos para que chova hoje, né? E eu lembrei que no texto é glória a Deus, Espírito Santo, porque em Atos 12, disse quando o Pedro estava preso, né? Eu falei sobre isso. A igreja orou. E aí, na hora que o anjo foi até lá onde ele estava preso, e eles passaram pelo lugar onde devia ter, né, as correntes, cadeados, automaticamente abriu. Então nós oramos, e pode ser, eu creio que automaticamente já está chovendo lá na Bahia. Nós cremos, porque o Senhor é Deus, né? Ele é eterno. Então ele pode fazer isso hoje. Glória a Deus. E também nesse dia eu falei sobre João 15, da videira, né? Que o Senhor Jesus é a videira, vou falar bem rápido, para que todos possam falar. E nós somos os ramos, e nós temos que estar conectados ao Senhor, permanecer nele, porque na videira tem a seiva que vai alimentar os ramos que somos nós. E se nós estivermos lá grudados, permanecer no Senhor, vamos dar frutos, e quando a gente estivermos dando frutos, ele vai limpando para que a gente dê mais frutos. Então, se todos nós estivermos grudadinhos lá, extensão sul, norte, oeste, praia, vamos estender, Votorantim, Bahia, estivermos, vai ser uma videira frutífera, muito frutífera. E é isso que o Senhor quer, que a videira, né, a água da rocha esteja muito frutífera. Eu creio nisso. E a Glaucia, o Senhor me fez lembrar de algo que em Lucas 8, obrigada, Senhor, ele estava explicando sobre a parábola do semeador, e aí os discípulos falaram, Senhor, mas que parábola é essa? E o Senhor disse assim,
Para eles, os outros, eu falo por parábolas, mas para vocês, meus discípulos, eu dou a conhecer os mistérios do reino de Deus. E nós somos os discípulos, nós permanecemos na videira. Então, como a gente diz, né, no meio pentecostal, se estivermos ligados na fiação, nós vamos saber, porque a gente vai estar conectado na videira, então vamos estar grudados no Senhor, e Ele vai falar com a gente o tempo todo, os mistérios dele que as pessoas não entendem. Não entendem. Porque esse povo está aqui reunido hoje, numa quinta-feira, em vez de estar lá no shopping fazendo compra de Natal. Porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Isso é mistério do reino de Deus. As pessoas que não estão conectadas ainda na videira não entendem. Mas que todos possam, né, se converter. E permanecer é uma decisão. Agora estava falando no domingo sobre homem natural, carnal e espiritual. Então, aquele é uma opção nossa, é uma decisão permanecermos espirituais para estarmos sempre conectados, dando muito fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. A paz. Eu não ia trazer nada, na verdade, nem ia falar. Aí, à tarde, eu estava orando por uma outra coisa e o Espírito Santo pediu para eu trazer esse versículo e fiquei meio que de briga ali na cadeira tentando procurar outro, mas era esse mesmo. E está em 1 Tessalonicenses 5:12. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejai longânimos para com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Bom, eu posso dizer que eu não fui de extensão nenhuma, né? Porque eu morei na Zona Oeste, depois eu fui para a Sul e tá tudo certo. Mas eu vou falar da sede, porque durante o ano todo eu fiz uma escolha e eu frequentei a sede por questões financeiras, ou eu ia para as extensões, ou eu vim para cá às quintas. E quando eu li esse versículo, eu falei, Jesus, o que eu tenho que fazer com isso? Mas, enfim. O Senhor é tão maravilhoso, porque eu pude passar um período aqui numa companhia maravilhosa, que foi tendo um momento de ensino com a pastora Silvia, com a tia Cleusa, e com todos os irmãos que participaram dos conceitos. E o que o Senhor fez e tem feito na minha vida com relação a isso, talvez ninguém veja, ou não é para ninguém ver, e não está aqui para ninguém ver. Mas o Senhor tem que ser glorificado e honrado, porque muitas vezes quando eu estava desanimada, quando eu estava triste, era aqui na quinta-feira que o Senhor erguia, era a palavra dele, era a comunhão com os irmãos, era o momento do café pós-aulinha, era o momento de oração que a gente tinha depois, era a oportunidade rara de estar conversando, de estar sendo aconselhada. Então, durante o ano, talvez eu não me sinta incluída em extensão alguma, porque eu não pude ir em nenhuma. Acho que se eu fui, eu nem lembro. Mas eu honro e glorifico o Senhor, porque nós temos aqui os cultos de quinta, e eu pude ter esse tempo disponível para estar aqui com os irmãos. E talvez eles não saibam, mas quem esteve aqui durante todo esse período não sabe o quanto fez bem para mim. O quanto foi maravilhoso acompanhar, o quanto foi bom, sabe, ser fortalecida. E eu honro e glorifico ao Senhor, porque a disponibilidade da pastora Silvia foi tremenda em estar ali ajudando, em estar sustentando, em estar apoiando a minha fé quando às vezes eu não tinha. E às vezes cada conversinha boba com cada um aqui, né? A gente acha que é boba, mas o Senhor está guardando todas. E para mim foi de grande valia. E o versículo eu deixo para a igreja. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas a parte de amparei os fracos, seja longânimos para com todos, é de grande aprendizado para mim e para todos. A paz, igreja. Meu primeiro testemunho foi a oração que o pastor, com a pastora e a Cleusa fizeram por mim quando eu cheguei. Eu cheguei muito mal e pensando em já voltar para casa e não ficar.
E eu quero agradecer que com toda essa crise que nós estamos vivendo, mas quem está em Cristo não está vivendo, eu pude chegar. Quer dizer, ainda faltam uns dias para o final. Mas se o Senhor me der o ano que Ele me deu hoje, eu só tenho que louvar e agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida. Só preciso procurar uns médicos, né? Também é devagar, mas eu vou retornar. Então, eu quero agradecer o pastor, a pastora e a Cleusa que oraram por mim quando eu cheguei. Já cheguei usando. Obrigada. Rapaz, hoje eu fui no médico o ortopedista, que era o problema do meu joelho. Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, mas eu não acredito que sua perna está desse jeito. Eu digo, tá. Aí ele, mas o que você fez? Eu digo, eu não fiz nada, foi Jesus que fez. A cirurgia que o senhor falou que tinha que fazer, quem fez foi Jesus. Aí ele disse, olha, eu já vi que você tem muita fé mesmo, porque sua perna estava feia, sua perna estava inchada e o joelho está desinchado. Eu digo, glória a Deus. E a gente, quando tem fé em Deus, a gente adquire o que Deus dá para a gente. Digo, eu creio. Eu pedi muito a Deus que para mim não fazer essa cirurgia, e essa cirurgia tem que ser feita pela mão dele, e foi feita pela mão de Jesus. Glória a Deus, eu agradeço demais. Ele falou assim, agora você não vai nem tomar remédio, só compra um gel, se doer você passa um gel. Mas com fé em Deus, no Espírito Santo, nem o gel eu vou usar mais. Com fé em Jesus. E glória a Deus. E minhas filhas, minhas não são minhas. As feridas também, está tudo fechada, graças a Deus, que à vista do que eu estava, estou no céu. Louvado seja Deus. A paz. Um pouco lotado hoje, para quinta-feira. O que eu tinha para trazer, eu ia trazer na semana passada. Só que teve uma intervenção do pastor de Cran que foi muito benéfica, que ele deu um roteirinho para a gente seguir. E também foi com a Thelma anunciou, cadê a Thelma? Então a Thelma anunciou que seria algo que a gente teve durante as extensões. E foi justamente essa palavra que eu recebi numa extensão. Foi Mateus 4:4. Bom, um versículo bem famoso, e a primeira vez que eu li, eu tive aquela interpretação de que, pelo menos acho que a maioria teve, em que nós não devemos alimentar só do pão, só daquelas coisas que vêm do mundo, mas sim se alimentar de toda a palavra de Deus. Só que quando eu saí daquele culto, foi na Zona Norte, no culto que o Berg pregou. Ele falou que seria um divisor de águas, e realmente foi. Eu tava no trem, voltando para casa, e vi esse versículo na mente, em que falava, caramba, eu vejo isso, quando eu parei para pensar, parei para meditar um pouco, eu vi isso como uma garantia, que Jesus estava no deserto, estava sendo tentado, e ele falou, não só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vi isso como uma garantia de que sempre que a gente procurasse mais da palavra dele, sempre que a gente tentasse procurar mais a dele, se alimentar, ele estaria lá para suprir a gente. E não seria um alimento, pouco alimento, seria um alimento farto, que deixaria a gente ser suprido por muito, saciado por muito, muito tempo. E eu glorifico a Deus porque esse alimento que eu recebia meses atrás veio novamente e no momento certo para poder compartilhar com vocês. Amém.
falou a respeito do Corra para Jesus. Então, antes de ontem, ontem eu fui para a academia, o endócrino pediu para ir, e lá tem dois instrutores. Aí eu vi, quando cheguei, ele me olhou assim, falei assim, engraçado, né? Me olhou assim, estava com a camiseta, seja meu seguidor, e eu vi que ele fez assim. No final, gente, quando eu fui sair da academia, esse cara chegou e falou, olha, aqui hoje, ele tinha caído, estava mal, com o joelho, eu estava me sentindo, aqui estava tudo escuro, estava tudo muito mal. Só que, aí a senhora chegou, e aí ele falou que admira todos da colônia, mas eu melhorei. Eu falei, não tem nada a ver com isso, né? Pensei. Aí eu falei assim, porque estava tudo escuro. Aí eu falei, então deve ser por isso. Foi por isso mesmo, eu li. Foi o que ele disse. Aí quando a Thelma falou, ou você falou, que um dos objetivos da Thelma também é corra para Jesus, eu não comecei a fazer, por isso que eu falei questão pedástica. Agora eu quero, achei uma cartolês comigo ainda, e vou falar com ele, que hoje eu não pude ir. Então, eu pretendo trabalhar. Muitas pessoas eu convido, mas está tão difícil vir para cá. Então é isso, gente. Realmente, corra para Jesus. E funcionou. Sem eu falar nada. A paz, igreja. Eu acho que é mais um agradecimento mesmo a Deus. Eu fiquei um tempo sem trabalhar, fiquei 4 meses parada, e foram bênçãos, porque nessa oportunidade eu pude ir para a Zona Leste. Eu pude conhecer a pessoa mais maravilhosa do que eu pensei que era, que é a Zana. Um amor de pessoa, que eu tive um carinho, uma admiração por ela muito grande. Experiências maravilhosas que eu vivi naquele lugar. Eu tive a oportunidade de levar minha irmã. E assim, o que eu mais glorifico é o Senhor. Naquele caminho bem longo, da Zona Sul para a Zona Leste, o Senhor vinha falando com a gente dentro do carro. E lá o Senhor confirmava cada palavra. Da vez que eu levei minha irmã, daquela vez, e ela está muito perturbada, com muitos problemas, eu comentei com alguns irmãos até, e lá Deus falava poderosamente, confirmava tudo aquilo que a gente tinha falado no carro. Então eu quero glorificar o Senhor, porque quando a gente está fazendo a obra do Senhor, quando a gente está buscando as coisas de Deus, Ele cuida dos nossos. E toda vez que a gente se dispõe a fazer aquilo para o Senhor, e a gente está preocupado com minha família, e alguém tal, Ele está cuidando, porque a gente está preocupado em fazer a vontade dEle. E quando a gente faz a vontade do Senhor, Ele faz a nossa vontade. Ele tem prazer em nos agradar. Então Ele teve prazer de me cuidar desse tempo, da minha irmã, e nesse tempo que eu fiquei parada, eu pude aprender mais lá na Zona Leste. Foi um tempo maravilhoso, que eu espero voltar a viver, e eu vou viver isso mais vezes. Então, quero glorificar. Foi uma fase muito boa, as palavras. E da última vez que eu fui lá, a gente estava no carro, quando a gente estava ouvindo no carro um louvor muito lindo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se as portas abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus. É independente de, Ele é o nosso Deus. E foi isso que a minha irmã pôde aprender naquele lugar. Ela falou, nossa, o louvor que a gente estava ouvindo no carro. Chegou lá, foi o que o José falou, e cantou lá, né? E foi lindo. Então, glória a Deus, né? Paz, igreja. Tentar ler aqui, porque a bateria do meu celular acabou, esqueci a minha Bíblia no trabalho. E é bem pequena essa letra aqui, mas eu vou tentar. Não dá, não consigo. Estava hoje à tarde fazendo a minha leitura bíblica diária, e o Senhor era um dos textos mesmo que eu tinha para ler. Mas o Senhor me lembrou de uma palavra que eu levei na Extensão Sul.
mais uma vez, né? Porque quando a gente é convidado a ministrar, nós somos ministrados primeiro, né, pelo Senhor. E mais uma vez o Senhor me lembrou daquilo que eu mesma tinha levado lá, que ele me deu para levar lá. E está em Mateus 17, a partir do versículo 14, onde Jesus ele cura um endemoniado, né? Então ele diz assim lá: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Até aqui. Bom, ele prossegue dizendo: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E o Senhor me fez lembrar isso, né? Foi uma das coisas que eu mencionei na palavra que o Senhor me deu para levar, de que se nós tivermos essa fé, né, pequena que seja, que o Senhor nos confiou isso. Ele disse que obras maiores nós faríamos, né? Então que o Senhor aumente mesmo a nossa fé para que a gente opere o reino de Deus nesse tempo, porque nós somos chamados para isso, para fazer obras maiores do que o próprio Senhor Jesus fez. Né? Ele nos deu essa autoridade, ela já foi confiada, ela já foi dada a nós. Então, que o Senhor aumente mesmo a nossa fé. Hoje, Ele mais uma vez reforçou isso no meu coração, para que nós estejamos na videira, como a Kelly disse, e que possamos profetizar para que chova na Bahia, para que milagres aconteçam, porque Ele nos deu essa autoridade, porque no nome dEle nós expulsaremos demônios, nós curaremos enfermos, nós faremos grandes obras no nome do Senhor Jesus. Então, que Ele aumente a nossa fé mesmo, a cada dia, que a cada dia nós busquemos mais, para que sejamos cheios e manifestemos o reino do Senhor nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Eu esqueci. Eu estou com os meus genros hoje aqui, eu faço. Então. Hoje eu estou com os 4 genros. É justamente isso. Eu falo, a nossa igreja, ela tem muita unção, e quando um profeta fala alguma coisa, gente, ouça. Pastor Paulinho, desde que ele me trouxe uma palavra, ele grava bem isso, sempre que ele me via: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu guardei e tinha essa fé, essa certeza. E todo mundo sabe, né, que eu amo minha família. E todos vinham. E só estava assim, era o Nilson já há mais tempo, porque era o Nilson e o Carlos que não vinham. E o Nilson se converteu. Eles fizeram até uma posse entre eles, viu, gente? Qual que fica quieta, né? Mas aí eles não eram ainda da igreja. E o Carlos, a gente estava orando, nós estávamos orando. E para glória, honra e glória do Senhor, o Carlos veio. E para vocês terem ideia, hoje em dia, todo dia, 6h30, 7h, eu acordo com o barulhinho do meu celular. E todo dia vem uma mensagem bíblica que ele me manda. Isso é tão gratificante. Ele está frequentando a Leste. Agora eu estou orando para que ele venha para a sede também. E quero que ele e a família estejam aqui com a gente, porque eu recebi essa palavra. Então, quando receberem, creiam. Porque, olha, é tão bom hoje, eu sei que
A Simone está trabalhando, mas eu sei que hoje está toda a minha família aqui e eu louvo a Deus e agradeço, porque minha filha, meus genros, meus netos estão na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. O incentivo da Sandra me fez chegar logo. Ele falou, vai, senão ela vai de novo. A sogra. Que mancada, né? Ai, ai. Glória a Deus. O Pepe falou agora alguma coisa aqui da camiseta, que a Dorothy falou, né? E a hora que ele falou comigo, não era isso que eu ia falar, mas quando ele falou comigo, me veio à memória algo que o Senhor, através de uma profetiza, sei lá como fala isso, Fábio, profetiza, né? Isso. Uma profetisa me entregou uma palavra há bastante tempo, falando que o Senhor ia derramar sobre a minha vida o que Ele colocou sobre a vida daqueles homens que ornamentaram o tabernáculo. E que o Senhor me capacitaria para fazer. E, cara, eu lembrei disso agora, porque o que o Senhor me deu, o dom que o Senhor me deu, alcançou alguém ali. Louvado seja o Senhor. Mas o que eu queria falar esse ano foi um ano muito curioso, né? Primeiro semestre eu fiquei meio lá quietinho, o Senhor me deixou lá quietinho. Depois Ele me botou para trabalhar de novo e eu tive a oportunidade de pregar ou de estar e poder ministrar em todas as extensões. Eu louvo a Deus por isso, porque era algo que estava no meu coração no ano passado já e não estava acontecendo. E esse ano aqui aconteceu, nem que tenha sido um pouquinho. Eu fui uma vez na Sul, fui uma vez na Oeste, estive muitas vezes na Norte e algumas vezes na Leste. Então, louvado seja o Senhor. Mas, quando eu pensava sobre esse culto de hoje, me veio uma pregação que o Senhor me deu, que foi a minha primeira pregação lá na Norte nesse ano. E que eu entendi que era para eu trazer alguma coisa aqui. Eu vou tentar, eu confesso que eu não me preparei muito, por isso que eu quase amarelei, pastor. Mas vamos lá, eu creio que eu vou tentar ser sucinto também. Eu queria começar dizendo, e foi o que o Senhor colocou ali, com uma pergunta, eu queria começar, que é, onde está apoiada a sua fé? Onde estão firmados os seus pés? Tem um texto, uma passagem lá em Atos, onde Paulo está na Grécia e ele é chamado pelos pensadores lá, pelos intelectuais, para falar para eles do que era aquilo lá que ele estava pregando. E Paulo foi lá e falou para os caras, e ele foi com toda uma maneira de falar, talvez pensando na razão, porque eram homens muito sábios e tal, uma maneira de tentar alcançar aqueles homens. E estava indo tudo muito bem, até que Paulo falou sobre a ressurreição de Jesus. Naquela hora, os caras começaram a rir. Falaram, você tá maluco. Alguns começaram a zombar, outros disseram, tá bom, Paulo, depois a gente volta aqui para ouvir o que você tem para falar, tá? E deixaram ele falando sozinho. Alguns creram. Os gregos estavam apoiados na razão, na lógica. E eu pergunto de novo, onde está apoiada a sua fé? Está apoiada nas suas próprias ideias? Ou está apoiada nas belas palavras dos homens, com grande capacidade de oratória? É curioso que esse foi um problema um pouco recorrente. Na verdade, é um problema recorrente.
Paulo teve essa situação lá com os gregos, e quando ele saiu de lá, ele foi para Corinto. E lá em Corinto, vamos lá, falei, tá? Tô indo aqui, vamos lá, vai dar certo. Primeira Coríntios 2:4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo parece que ele aprendeu uma lição. Ele foi tentar chegar com uma conversa um pouco mais intelectualizada para os gregos, mas os caras não entenderam aquele negócio. Mas Paulo sacou, ele falou, não é assim. E quando ele foi para Corinto, que foi para onde ele foi depois, ele diz aqui que lá ele foi com outra proposta. Falou, não foi com linguagem persuasiva que eu falei para vocês, mas foi com demonstração do Espírito e de poder. Onde está apoiada a nossa fé? Mas Paulo, mesmo assim, e eu estava falando da recorrência do problema, Paulo, ainda assim, ele enfrentou esse problema com o povo daquele lugar. Em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 11, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então Paulo enfrentou novamente o povo apoiando a fé onde não era. Eles deixaram de olhar para Cristo e começaram a olhar, não, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas. É uma maluquice. Em 1 Coríntios 3, ele repete isso. Ele diz lá, 1 Coríntios 3:4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas falando, eu sou calvinista, eu sou arminiano, doutrina paulina, não, eu não sei o quê. Eu não ouço muito, eu ouço poucas pessoas falando, eu sou cristão. Falar, eu quero saber o que Jesus falou. Não, o povo está discutindo o que Armínio falou, o que Calvino falou, o que Pedro falou, o que Paulo falou, e não tem nada de errado nisso. O problema é quando isso começa a estar acima do que Jesus falou, do que a palavra diz, porque começa a entrar nos pensamentos humanos, nas interpretações humanas, não tem problema nenhum nisso. Eu não estou falando para a gente não olhar para os homens e não observar o que os homens dizem. A própria palavra diz que o Senhor deu alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas e evangelistas, enfim, para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Mas é curioso que Paulo fala sobre esses aqui nesse texto de 1 Coríntios 3, a partir do versículo 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então existem sim esses homens e mulheres de Deus, existem essas pessoas. O próprio Paulo falou, sejam meus imitadores. Está aqui. Mas ele estava falando do exemplo de Cristo. O fato é que, se a nossa pregação e a nossa conduta e o nosso caminhar não apontar para Jesus, está fora. E eu digo mais, se nós tivermos os nossos olhos voltados para os homens e mulheres de Deus, e entendam o que eu estou falando, eu acabei de explicar, e não apontados para Cristo, de repente,
algum desses pode cair. E aí a nossa fé vai ruir, porque a nossa fé não está apoiada no que importa, que é no poder de Deus, que é na palavra do Senhor, mas nos homens. Ou de repente as pessoas vão embora. Sei lá. Aquela pessoa que você admirava tanto, falava, uau! Aí foi embora. Foi para outro lugar, falou, sei lá. Aí você desanima. Então aqui tentando explicar tudo isso que eu estou falando. Que a nossa fé esteja apoiada em Cristo e na palavra do Senhor. E não em homens com belas palavras, em homens com... enfim, não em homens. Não em homens, mas em Cristo. E eu vou repetir o texto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque senão a fé se apoia nos homens, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmão, são 10. São 10 horas. Eu vou pedir a permissão para a Assembleia, pode ser? O Eduardo. Ok. Vamos lá? É que depois do que o Edu falou, eu senti muito forte de falar também. Glória a Deus. Dar um testemunho que aconteceu lá na Zona Sul que marcou muito nossos corações, e sobre isso que ele falou também agora eu senti. Tem um casal lá que a gente conhece que certa vez esse rapaz saiu para trabalhar e ele começou a sentir muita dores no peito, nas costas, e acabou sendo levado para o médico. No hospital, fizeram vários exames neles, o coração daquele homem começou a inchar, crescer. Os médicos ficaram preocupados, não sabiam o que fazer, o que é agora para reverter isso daí. Ele foi parar na UTI. Ele ficou uns dias lá nessa UTI. E o coração nada de reverter, de voltar ao normal. E daí a esposa dele foi nos cultos que está tendo lá na Zona Sul, estava tendo lá em casa. E ela começou a pedir ajuda, porque ela não sabia, os médicos não estavam conseguindo reverter essa situação do coração dele, que não parava de inchar, e o rapaz na UTI. E a gente lá na Zona Sul, começamos a orar por ele. Começamos a orar, começamos a clamar pela vida daquele rapaz, e graças a Deus, o coração dele foi voltando ao normal. Dia após dia, o coração dele foi voltando ao normal. E ele saiu de lá, saiu da UTI, saiu do hospital, e ele foi lá, onde que a gente se reúne. E ele começou a ir nos cultos lá, estava bem, voltou a uma vida normal, fazer todas as coisas que ele podia fazer antes, que ele fazia antes. Só que daí teve um problema. A mãe dele e o pai dele ficou muito bravo com a gente que estava lá fazendo as reuniões. Porque era um absurdo para eles aceitarem que o filho deles, saísse de uma igreja que eles vão anos e anos, uma igreja tradicional, que é de pai, para mãe, para avô, para tio, todo mundo ia nessa igreja, e agora iria para uma igreja que, na visão dela, era uma igreja fundo de quintal, porque os cultos lá em casa eram feitos no quintal. Então ela não aceitava isso de jeito nenhum. Era impossível, não podia acontecer isso. Nunca o meu filho vai sair de uma igreja que ele serve há anos e anos e vai agora para uma igreja fundo de quintal. Ela não aceitava isso de jeito nenhum. Mas glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus é poderoso. Deus faz tudo conforme a vontade dele, conforme o modo dele. Porque na hora que ele estava lá no hospital, e chegou a notícia, ó, o seu filho vai entrar para a lista daqueles que vai receber transplante, tem uma lista, tem que esperar chegar ao coração, e a gente vai fazer o transplante nele. Quando chegou essa notícia para a gente, a igreja que fica lá no fundo de quintal foi lá no hospital e começou a orar por esse rapaz. A gente se reunia lá na igreja, lá nas casas, na clínica, a doutora Regina,
na casa do Mário, lá em casa, e orava por esse rapaz. E não aceitava aquilo que foi falado sobre ele, porque nós cremos no poder do Senhor. E orávamos, e orávamos, e orávamos. Esse rapaz não precisou receber transplante. Esse rapaz continuou uma vida normal. Hoje ele voltou a trabalhar e faz de tudo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E outra coisa que eu achei muito legal também, eu louvo o Senhor por isso. Ele começou a ir lá em casa, tudo. E eles tinham um problema de saúde que eles acabaram de casar, eles tinham nem 2 anos de casado, e a esposa não conseguia, ele tinha um problema, não conseguia ter filhos. E quando ele saiu do hospital, porque ele teve esse problema no coração, o médico falou, dificilmente, vou ser bem sincero com vocês não vão conseguir ter filhos. Porque a situação é bem complicada, isso tudo que ele passou com o coração dele, E o que nós fizemos, a igreja fez? Continuou a orar. Continuou a orar. O que aconteceu? Oli, amor, quantos anos tem Isabelinha? Meses, desculpa. 4 meses. Glória a Deus. Glórias ao Senhor por isso. Menina linda, uma graça de Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas rapaz saiu curado, glória a Deus por isso. E agora tem uma filha. Louvado seja o Senhor por isso. É poder de Deus. É poder de Deus. Deus continua conosco, Deus continua operando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Valeu, Edu. Glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Vou te pedir um favor, tá bom? Tem um monte de coisa ali atrás. Manto, bênção também. Você tem um monte de gente aqui que talvez você não conheça, apesar de ser da igreja, talvez você não conheça. Então, não fique só conversando com seus amiguinhos, tá bom? Os amigos conversam. Então, se tiver alguém, vai conversar com alguém. Tem um negócio de mania da igreja. Só fica vai conversar com quem você não conhece um pouquinho e come, e glória a Deus. Amém? Então, Deus abençoe. Vamos orar? Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. Pai, muito obrigado porque fluiu tudo muito bom. O Senhor projetou essa reunião hoje e nós somos gratos por isso. Leva-nos em paz. Que a igreja seja... hoje nós somos edificados, Senhor, com os testemunhos, com as palavras. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel. Livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso que passamos aqui na tua presença. Amém.